Em Jujutsu Kaisen, os feiticeiros são os responsáveis por exorcizar as perigosas maldições e por isso são divididos em vários graus que indicam a força deles e teoricamente facilitam a escolha para melhor designar suas missões, e o maior rank entre todos é o grau especial, mas existe um grau abaixo desse grau e também possui diversos feiticeiros bem poderosos e que alguns conseguem até mesmo fazer frente a maldições de grau especial. Esse é o grau 1 e nesse vídeo você verá todos os 20 feiticeiros de Jujutsu Kaisen que possuem esse grau ranqueados e explicados. Ficou curioso? Assiste esse vídeo até o final para descobrir. Galera, antes de iniciar esse rank de fato, eu preciso deixar claro que também estarei considerando personagens que foram classificados como feiticeiros de semi-grau 1 e também feiticeiros de grau 1 especial, certo? Então, deixado isso claro, bora pra lista. Em 20º lugar, Utahime Yori, a mulher que mais sofreu bullying do Gojo em toda a sua vida. É professora da escola Jujutsu de Kyoto, é uma feiticeira de semi-grau 1 e fica em último lugar nesse rank devido a ter se mostrado mais como um suporte do que qualquer outra coisa, embora tenha mostrado certa habilidade de combate ao facilmente evitar um ataque do Haruta Shigemo e também ser rápido o suficiente para tentar proteger a Miwa do máximo Uzumaki do Kenjaku. Além disso, ela se mostrou capaz de usar técnicas de barreira como a cortina, e a sua técnica inata cria uma zona ao redor dela e a torna capaz de aumentar a capacidade de energia amaldiçoada e saída de qualquer feiticeiro dentro do seu alcance, incluindo ela mesma. E ela faz isso ao ponto de que a eficácia da técnica é elevada em 120%, assim como ela fez ao ajudar o Gojo no início do combate contra o Sukuna para ele conseguir lançar o vazio roxo 200%. Em 19º lugar, Ranta Zenin, um membro do clã Zenin que faz parte da sua unidade de elite. O Zei foi classificado pelo menos como semi-grau 1 com base nas credenciais para fazer parte do grupo ao qual ele faz parte, e mostrou algo da sua habilidade ao conseguir coordenar ataques com o Jinichi Zenin para enfrentar Maki e tentar derrubá-la rapidamente com a sua técnica, porém nada foi o suficiente e ele foi solado por ela, assim como todo o clã Zenin. A sua técnica inata consegue paralisar qualquer um que ele olhe com a sua aura imobilizadora. 18º lugar, Chojuro Zenin, outro membro do clã Zenin que também faz parte dos reis e possui pelo menos nível de feiticeiro semi-grau 1. Chojuro também enfrentou Maki no mesmo momento em que o Ranta e o Jinichi e tentou imobilizá-la com a sua técnica, porém ela foi capaz de escapar e derrotar Chojuro facilmente. A sua técnica inata permite que ele manipule a terra até certo ponto e consiga criar formas com ela, por exemplo, 2 braços gigantes que ele usou para tentar parar a Maki. Em 17º lugar, Fukishi Muta, aquele que é bem conhecido no fandom como Bucha Muta, mas que francamente não acredito que ele seja tão fraco assim, já que, como vimos durante sua batalha contra Mahito, conseguiu acumular uma quantidade de energia amaldiçoada equivalente a um grau especial, e por mais que seja algo impressionante, ele fica nessa posição porque para conseguir atingir esse patamar precisou reunir energia por muitos anos, ou seja, realmente precisou de um grande preparo, mas se fosse num combate mais direto sem todo esse acúmulo, não creio que ele seria tão forte quanto os outros personagens dessa lista, e é por isso que ele ficará nessa posição. Mas vamos um pouco mais a fundo no personagem. Fukishi Muta era um aluno do 2º ano na escola Jujutsu de Kyoto e que nasceu com uma restrição celestial que o fez nascer sem um braço direito e com as suas 2 pernas inúteis, já que ele não podia senti-las. Sua pele era tão sensível que não podia sequer ser tocada pela luz natural, porque os poros do seu corpo sempre pareciam estar sendo apunhalados com agulhas, e em troca, ele poderia usar sua técnica amaldiçoada em uma vasta gama e produzir mais energia amaldiçoada além dos seus limites. Isso permitia que ele conseguisse controlar seus fantoches a longa distância para frequentar a escola. Porém, após fazer um voto vinculativo com o Mahito, ele passou a ter um corpo normal, que parecia muito um cosplay do Dak de Chainsaw Man. Muta era um feiticeiro de semi-grau 1 e podia controlar vários fantoches ao mesmo tempo que possuíam diversas habilidades de combate, como as seguintes: a capacidade de criar várias lâminas que se projetam do antebraço do Mekamaru, que podiam também aumentar o tamanho do seu antebraço e ter pontas salientes dele. Mekamaru também poderia criar uma broca a partir do seu braço para perfurar os inimigos. Outra técnica é o impulso ativado, onde o Mekamaru libera energia amaldiçoada do seu cotovelo para aumentar a velocidade do seu ataque. Com o canhão Ultra, Mekamaru dispara uma explosão de energia amaldiçoada da palma da
da sua mão, e com o canhão definitivo, ele dispara uma explosão de energia amaldiçoada a partir de um canhão da sua boca. Só que essas habilidades são do fantoche chamado Ultimate Mechamaru, mas ele possui um fantoche gigante que pode ser pilotado através de um cockpit e faz um grande uso da energia amaldiçoada acumulada, e esse é o Ultimate Mechamaru modo absoluto, onde ele pode usar uma versão muito maior do canhão Ultra, pode usar também o canhão milagroso, que dispara uma explosão de energia amaldiçoada de ambas as mãos do fantoche, e a técnica mais poderosa é o Pombo Viola, onde Kokishi cria 5 orbes feitos de energia amaldiçoada, e esses orbes seguem o inimigo até entrar em contato com ele. E além disso, ele também consegue usar domínio simples, só que no caso dele, inventou 4 tubos que contêm a técnica amaldiçoada, já que ele não conseguiu usar a técnica de forma normal, e os tubos são inseridos em um painel e ativados com a carga técnica dentro do seu mecha, e é a partir daí que ele consegue imbuir o efeito do domínio simples no alvo desejado, assim como fez em sua luta contra Mahito. Em 16º lugar, Noritoshi Kamo, aquele que fugiu do Sukuna para proteger sua família, e errado não tá, né? Tá todo mundo se ferrando, mas enfim, Noritoshi era um aluno do 3º ano da escola Jujutsu de Kyoto, ex-herdeiro do clã Kamo e um feiticeiro de semi-grau 1, o que lhe permitia assumir missões sozinho e supervisionar seus colegas de menor classificação. Ele não só possui talento inato natural para o Jujutsu, mas o intelecto e habilidade física para misturá-lo e incorporá-lo em uma variedade de estilos de luta, como por exemplo, imbuir sua energia em flechas para causar maiores danos, ou imbuí-las com sangue para conseguir controlar sua trajetória, já que ele consegue usar a técnica herdada do seu clã, a manipulação de sangue, que falarei um pouco melhor sobre ela mais à frente no vídeo, porque antes é importante falar que ele fica nessa posição por causa do suporte que ele deu a Maki na batalha contra o Naoezen em Maldição, e conseguiram até mesmo dominar sua forma de útero amaldiçoado, mas quando o inimigo atingiu seu estado evoluído, Noritoshi não conseguiu acompanhar, e tudo que pôde fazer foi ganhar tempo para Maki. Com a manipulação de sangue, ele consegue controlar todos os aspectos do seu sangue e externa isso com várias técnicas mostradas. A primeira aqui é a escala vermelha fluida, que aumenta a temperatura corporal do usuário, a taxa de pulso e o número de glóbulos vermelhos para dar a si mesmo muito maior energia e capacidade física. Com a vinculação carmesim, Noritoshi transforma o sangue em uma rede que prende firmemente o inimigo. Com o fatiando exorcismo, ele cria uma roda de sangue que gira com alta velocidade e pode ser usada como lâmina. E por fim, ele também mostrou ser capaz de usar a convergência para comprimir e condensar o sangue até o seu limite, para conseguir usar o sangue perfurante, que dispara um feixe de sangue de longo alcance com capacidades extremas de perfuração. Em 15º lugar, Toge Inumaki, que é carinhosamente mais conhecido como Salmão, devido a não falar normalmente para não amaldiçoar as pessoas ao seu redor, devido à sua técnica inata. Toge é descendente do clã Inumaki, herdou o discurso amaldiçoado do clã, é um feiticeiro de Jujutsu de semi-grau 1, que também faz parte do 2º ano da escola Jujutsu de Tóquio, e assim como Kamo, podia assumir missões sozinho ou supervisionar seus amigos, assim como ele fez com Yuta durante os eventos de Jujutsu Kaisen Zero, e que inclusive foi visto por Geto como tendo um grande potencial, porém nunca vimos ele alcançá-lo realmente, principalmente após Shibuya, quando ele perdeu seus braços para a expansão de domínio do Sukuna. Apesar disso, Inumaki é muito inteligente e faz uma grande diferença no campo de batalha, assim como vimos durante o intercâmbio entre as escolas Jujutsu, quando a equipe rival de Kyoto considerou Toge uma das suas maiores ameaças durante a competição, já que sozinho ele poderia pegar todos os integrantes com a sua técnica. Megumi e Noritoshi, por exemplo, apenas sobreviveram à perseguição prolongada contra Hanami porque Toge era o único com habilidade que poderia imobilizar a maldição de grau especial. E o mais engraçado é que eu falei do nível de poder dele, mas ainda não falei especificamente da sua técnica, que permite ele infundir suas palavras com energia amaldiçoada para melhorar o espírito dos seus comandos, forçando assim todos os que o ouvem a obedecer, como por exemplo o comando Exploda, que cria um impacto explosivo de grande força concussiva, forte o suficiente para enviar uma maldição de grau especial para longe. Em 14º lugar, Masamichi Yaga, o ex-diretor da escola Jujutsu de Tóquio, que além de fazer cosplay do Iba Tetsuzaimon de Bleach, era um feiticeiro de Jujutsu de grau 1, muito poderoso, que quase foi classificado como grau especial no passado, devido à sua técnica de cadáver amaldiçoado ter potencial para criar o seu próprio exército sem precisar de apoio externo. E nesse momento, você pode estar se perguntando por que ele não estaria mais alto no ranking, e a resposta vem com 2 motivos. O primeiro é porque ele tinha potencial para ser uma grande ameaça, mas não se tornou realmente, e em termos de feitos, perdeu para o próximo personagem da lista. Então por isso achei que o mais alto que ele conseguiria chegar realmente é aqui. Mas falando um pouco mais sobre a sua técnica,
Yaga. Yaga era o principal praticante dela e foi o único capaz de desenvolver cadáveres totalmente independentes, que retém a sua própria energia amaldiçoada, e sua grande criação foi o Panda, um cadáver amaldiçoado mutante abrupto com 3 núcleos e emoções autossustentáveis. Em 13º lugar, Yoshinobu Gakuganji, o diretor da escola Jujutsu de Kyoto, que se tornará líder do alto escalão do mundo Jujutsu após o Gojo dizimar todo o conselho. Gakuganji, além de derrotar Yaga, foi capaz também de se manter batalhando por um tempo com Juzo Komiya, e no dia da luta contra o Sukuna, ele ajudou na montagem do ritual para a técnica da Utahime, e a sua técnica inata usa o seu corpo como um dispositivo de amplificação sonora, amplificando as melodias que ele toca em sua guitarra elétrica, e assim consegue lançá-las em formatos de onda de energia amaldiçoada. Em 12º lugar, Mei Mei, a feiticeira que trabalha de forma independente e apenas em troca de dinheiro, e quando digo por dinheiro, quero dizer que ela chega no nível de até mesmo fazer um esquema de apostas na luta do Gojo contra o Sukuna, o mundo acabando e a mulher faturando. Enfim, Mei Mei é reconhecida por muitos por ser uma lutadora bastante forte, e até mesmo o Gojo no passado afirmou que acredita que ela é forte, um tipo de comentário que o feiticeiro mais forte da era moderna não faz todos os dias. Porém, o maior feito dela em combate até os dias de hoje foi conseguir derrotar a divindade da varíola com a ajuda do seu irmão, e já que na luta contra o Sukuna, as únicas coisas que ela fez foi tentar atacar ele de surpresa de muito longe, usando seus corvos, e usar eles também na estratégia criada com um todo para enganar o Rei das Maldições. Então acredito que essa é a posição mais correta para a personagem. Em uma luta, Mei Mei usa o seu machado de batalha para enfrentar seu oponente em combate de curto alcance, e mostrou ter capacidade para derrotar usuários de maldições até que fortes com um simples golpe. E em sua batalha contra a divindade da varíola, Mei Mei foi capaz de sair de um caixão enterrado no subsolo por uma lápide gigante, quebrando ambos em um único ataque, e tudo isso num curto período de tempo de 3 segundos. A sua técnica inata é a manipulação de corvos, concede a ela a capacidade de imbuir corvos com energia amaldiçoada e controlá-los. Ela pode controlar vários ao mesmo tempo a uma grande distância, também pode compartilhar a visão com os pássaros para que ela consiga enxergar o que eles estão enxergando, e pode usar a técnica de extensão, o ataque de pássaro, em que ela usa um voto vinculativo em um pássaro forçando a cometer suicídio, em troca de exceder os limites da energia amaldiçoada do animal, que é tipicamente fraca. E aprimorado por altos níveis de energia, o corvo se atira contra o inimigo, atingindo assim com um impacto devastador capaz de exorcizar uma maldição de grau especial com um único ataque. Em 11º lugar, Kento Nanami, aquele que foi o melhor sensei pro Itadori de longe, e que era um feiticeiro profissional que trabalhava para a escola Jujutsu de Tóquio. Nanami é um exemplo de modelo do que o feiticeiro Jujutsu de grau 1 deve ser. Itadori e Ino admiram o seu comportamento ao abordar ativamente uma situação difícil, bem como sua incrível habilidade quando se trata de resolvê-la. Agora, quando se fala de habilidade de combate, Nanami é capaz de lutar no mesmo nível que espíritos amaldiçoados de grau especial, como Mahito, que poderia até mesmo vencê-lo, e conseguiu fazê-lo ter que fugir com a ajuda do Itadori. Embora no primeiro combate entre os dois, a maldição ainda não estivesse tão poderosa quanto em Shibuya, mas creio que ainda seja um feito maior do que o da Mei Mei, já que ela precisou da ajuda para vencer uma maldição mais fraca. Ao lado do Naobito e Max Zenin, foi capaz de lutar contra Dagon e dominá-lo enquanto ele era um feto. Porém, depois que o espírito assumiu sua forma completa, ele não pôde fazer muita coisa além de tentar se defender, e conseguiu milagrosamente sobreviver ao acerto garantido da expansão de domínio dele, e também foi um dos poucos feiticeiros a conseguir usar Flash Negro na obra. Além disso, ao usar um voto vinculativo, que ele chama de hora extra, Nanami limita a quantidade de energia que ele pode utilizar durante o tempo em que ele está oficialmente no relógio trabalhando para a escola Jujutsu. Uma vez que ele vai além do seu turno normal, a energia do Nanami aumenta e lhe concede um impulso de poder de luta, e assim, enquanto trabalha nas suas horas normais, ele suprime sua energia para cerca de 80 a 90%. Para invocar a hora extra, ele exerce de 110 a 120% da sua potência máxima. A sua técnica inata é a técnica da razão. Sim, razão, aquele assunto que você aprendeu em matemática no colégio, e assim, ele pode dividir seu alvo com 10 linhas e criar à força um ponto fraco no ponto de proporção de 7:3, e as linhas do alvo não precisam coincidir com o comprimento ou a envergadura dele. Nanami pode escolher livremente qual parte dividir, incluindo o próprio sujeito, cabeça, tronco, braços e pernas, enfim, qual parte ele quiser. E essa técnica é também aplicável a objetos não vivos, e tem uma técnica de extensão chamada de colapso, que cria um ponto fraco no ambiente ao seu redor e permite que o Nanami o destrua com um único golpe, o que vai nos fazer chegar no nosso top 10. Mas antes, eu preciso te pedir para se inscrever no canal se você é novo por aqui, para me ajudar a chegar na marca de 100
100.000 inscritos, o que tá muito perto e eu nem acredito nisso. Tudo isso é graças a vocês. Já aproveita também e deixa o teu like para que esse vídeo chegue mais fãs de Jujutsu Kaisen e ativa o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos, beleza? Porque em 10º lugar, Aoi Todo, vulgo My Best Friend, aquele que também é um estudante do 3º ano da escola Jujutsu de Kyoto e foi introduzido a esse mundo por Yuki Tsukumo. Enquanto ainda era uma criança, se tornou muito poderoso mesmo sendo de uma família não feiticeira. Todo fica nessa posição não apenas por sua participação na batalha contra o Mahito em Shibuya, onde ele foi fundamental para vencer o vilão, mas também por sua participação na batalha contra a Sukuna, onde sua técnica se mostrou impossível de se adaptar até mesmo para o Rei das Maldições, devido ao seu novo Vibra Slap, que substituiu sua mão que foi perdida ainda em Shibuya. Além disso, Todo é um incrível combatente corpo a corpo e junto com seu QI de 530.000, consegue criar estratégias muito bem pensadas em segundos para enganar os inimigos. Outro ponto é que ele também é um dos poucos feiticeiros capazes de usar Black Flash na obra, e a sua técnica inata é a Boogie Woogie, que permite que ele mude as posições de qualquer coisa com energia amaldiçoada dentro do seu alcance, com uma palma das suas mãos, e pode mudar a si mesmo a localização de outra pessoa ou mudar duas coisas diferentes além dele mesmo. Embora uma palma seja necessária para acionar a habilidade, ele não precisa bater palmas com as suas duas mãos especificamente, já que ele se mostrou conseguir usar a Boogie Woogie batendo palmas na mão do Mahito. E claro, com o Vibra Slap, por incrível que pareça, a sua técnica ficou ainda mais poderosa, porque mudou a condição para ativar a Boogie Woogie de uma palma para uma peça de metal atingindo uma caixa de madeira, e isso permite que ele realize aproximadamente 50 trocas por segundo, se necessário, e através de um voto vinculativo, o alcance e os alvos da sua técnica também podem ser expandidos se o número de trocas for limitado. E claro, como um aluno da Yuki, ele também aprendeu a usar domínio simples para contrapor expansões de domínio. Em 9º lugar, Atsuya Kusakabe, aquele que é um dos professores da escola Jujutsu de Tóquio, que não apenas chegou ao posto de feiticeiro de grau 1 sem possuir uma técnica inata, mas também é considerado o feiticeiro de grau 1 mais forte de todos, por personagens como Gojo, Nanami e Mei Mei. Embora, claro, o Gojo mencione que a afirmação pode não ser precisa se levar em consideração os feiticeiros das 3 grandes famílias, e é por isso que ele fica nessa posição, porque tem feiticeiros líderes de famílias nobres acima dele. Kusakabe possui níveis respeitáveis de energia amaldiçoada. Para compensar sua falta de técnica inata, ele dominou o novo estilo das sombras e consegue criar domínio simples, técnica que provavelmente ele é o melhor usuário em toda a obra, e também aplica energia na sua katana para técnicas ofensivas que foram capazes até mesmo de cortar Ryomen Sukuna, embora o dano tenha sido mínimo e o Sukuna estivesse brincando com ele. Kusakabe, além de não precisar de votos vinculativos para usar domínio simples, como a maioria dos feiticeiros, ele também consegue usar técnicas de espada como as seguintes: o Batou Desembainhar de Espada, que é uma técnica rápida que reveste a lâmina do Kusakabe com energia e faz o corte com movimento de giro para aumentar sua velocidade, e que se mostrou suficiente para torná-la a técnica de desenho de espada mais rápida do novo estilo das sombras. E com a técnica Lua da Noite, enquanto estiver dentro do seu domínio, a produção de energia amaldiçoada do Kusakabe é aumentada, enquanto as técnicas amaldiçoadas que entram no seu alcance são ligeiramente enfraquecidas. E ao incorporar uma regra no seu domínio simples, Kusakabe pode cortar qualquer coisa que entre no seu raio de alcance, e assim ele consegue também aumentar o alcance do seu domínio para fazer o inimigo entrar nele de propósito e assim acertá-lo mais rapidamente. Em 8º lugar, Jinichi Zenin, um membro do alto escalão do clã Zenin, um membro da sua unidade de elite de feiticeiros e um feiticeiro de grau 1 especial que fazia parte dos candidatos a assumir a liderança do clã depois que o Naobito Zenin foi jogar no Vasco em Shibuya, só que assim como todo o clã Zenin, foi facilmente derrotado por Maki, e a sua técnica permite que ele conjure punhos gigantes impulsionados por energia amaldiçoada como mísseis, e esses punhos acompanham os movimentos do Jinichi. Em 7º lugar, Ogi Zenin, irmão do Naobito Zenin e pai de Maki e Mai Zenin, que é simplesmente um cuzão. Sério, o cara decidiu que iria descartar as próprias filhas porque simplesmente achava elas fracas e uma vergonha para ele. Ogi é classificado como um grau 1 especial e acredita ser igual ao Naobito em termos de habilidade como um feiticeiro, e mostrou um pouco disso em seu duelo contra Maki, antes dela escapar da energia amaldiçoada, e a venceu sem muita dificuldade. Só que depois que ela se tornou uma espécie de Toji 2.0, ele foi simplesmente obliterado. A sua técnica inata é a coragem fulgurante e permite que ele crie chamas que podem ser imbuídas na sua katana ou consiga substituir sua lâmina caso seja quebrada. Como um membro do clã nobre, ele também se mostrou capaz de usar a emoção da Lotus Decadente, uma técnica antidomínio que também pode ser aplicada em sua katana e permite que a lâmina atinja automaticamente qualquer coisa com a qual a energia amaldiçoada entre em contato. Em 6º lugar,
considerar Naoya Zenin o filho mais novo do Naobito Zenin e que acreditava ser o verdadeiro herdeiro do clã Zenin, e se mostrou mais forte até mesmo que o Ogi e o Jinichi, principalmente quando mostrou mais dificuldade para Maki devido à sua velocidade, embora tenha perdido rapidamente quando ela acertou o primeiro golpe. Naoya também era o chefe de unidade de elite do clã de feiticeiros Jujutsu, os Rei. Era um feiticeiro de grau 1 especial e era considerado um dos maiores talentos dentro de uma das 3 grandes famílias, com força comparável ao seu pai. A sua técnica inata é a feitiçaria de projeção, que ele herdou do Naobito e lhe permite transformar 1 segundo em 24 quadros e traçar um conjunto pré-determinado de movimentos usando o seu campo de visão. E enquanto a técnica estiver ativa, qualquer coisa tocada pela palma da mão do Naoya deve obedecer a regra de 24 FPS, ou eles serão congelados por 1 segundo dentro de um quadro animado, e isso permitirá que ele atinja seu oponente sem que ele possa reagir. Em quinto lugar, Chozo, aquele que é o irmão do Itadori, um híbrido entre humano e maldição, e que foi classificado como tendo força de um feiticeiro de grau 1. Chozo dominou a técnica de manipulação de sangue em um nível que supera em muito o atual Noritoshi Kamo, e fica acima do Naoya por ter literalmente o vencido no combate direto, além de também ter mostrado uma evolução da batalha contra Kenjaku. Se mostrou capaz de diminuir os danos sofridos por um flash negro do Sukuna graças à sua técnica inata. E por falar nela, assim como o Noritoshi Kamo, permite que o Chozo manipule seu próprio sangue e a utilize em quase todas as facetas do seu arsenal de combate. Só que no seu caso, devido à sua natureza híbrida, ele não tem seu sangue esgotado, já que a sua natureza repõe o sangue naturalmente que contém veneno, e se atingir o inimigo, irá prejudicá-lo demais durante o combate. E assim, além de mostrar as técnicas que o Noritoshi Kamo já tinha utilizado, Chozo também mostrou novas variações, como por exemplo, a Supernova, que é um golpe original dele, que foi desenvolvido enquanto aperfeiçoava a manipulação de sangue por 150 anos. Ele detona várias esferas de sangue condensadas com a convergência e dispara balas de sangue reforçadas em todas as direções. Com um meteorito de sangue, ele consegue endurecer seu sangue e consegue criar uma pequena pedra feita de sangue super condensado e endurecido. E por fim, ele também pode usar a Asa Rei, uma técnica que imita a técnica máxima do seu irmão, o Esso, e cria um halo de sangue que brota 4 asas semelhantes a vespas, e com essas asas, ele consegue criar linhas vetoriais de sangue que podem ser usadas ofensivamente. Em quarto lugar, Naobito Zenin, o 26º líder do clã Zenin, pai do Naoya, um feiticeiro de grau 1 especial que era considerado o mais rápido do mundo, sem contar, é claro, o Satoru Gojo. Naobito foi mostrado ser capaz de dominar Dagon sem esforço em combate corpo a corpo, e isso apesar do Dagon possuir muito mais energia amaldiçoada que ele. Naobito foi também rápido o suficiente para salvar Maki da morte certa quando um dos seus ataques a Dagon falhou, e usou muitas das suas habilidades para criar aberturas para Maki e Nanami serem capazes de atingir o inimigo. Naobito era tão poderoso que foi o único entre todos naquele local que o Dagon reconheceu sendo muito poderoso e focou maior parte do seu acerto garantido no feiticeiro do clã nobre. A sua técnica inata, assim como a do seu filho, é a feitiçaria de projeção, que ele usa para parecer se mover mais rápido do que o olho pode ver, além de congelar qualquer adversário que não consegue acompanhar sua velocidade. E como se não fosse bastante, ele também pode usar a emoção da Lotus Decadente. E abrindo nosso pódio, Hiromi Higuruma, aquele que foi uma das pessoas comuns que se tornaram feiticeiros para o jogo do abate, e é absolutamente um prodígio. Higuruma analisou a técnica inata que viu por padrão com sua expansão de domínio e aprendeu os fundamentos das técnicas de barreira a partir disso. Essencialmente, através da técnica de barreira, fez a engenharia reversa e alcançou uma compreensão instintiva sobre como manipular a energia amaldiçoada. E na luta contra Sukuna, foi dito ser um prodígio tão grande quanto Satoru Gojo, e fez Sukuna ficar interessado na sua técnica, e assim o rei o forçou a evoluir durante o combate, algo que resultou nele aprendendo técnica amaldiçoada reversa para conseguir recuperar seus membros perdidos, e também a amplificação de domínio, que de forma surpreendente manteve a espada do carrasco ativa. Sua expansão de domínio é a sentença mortal, que manifesta um pequeno domínio de tribunal cercado por guilhotinas, onde ele e seu oponente são colocados como promotor e réu de um julgamento, assim como no mundo real. E esse domínio não usa um acerto garantido letal. Em vez disso, qualquer pessoa dentro é simplesmente forçada a seguir suas regras, e por causa disso não é permitido violência dentro do domínio durante o julgamento, que tem sua sentença proclamada pelo Shikigami do Higuruma, o Judgment. E essas sentenças podem ser de inocência, culpa ou até mesmo de morte, e carregam alguns efeitos quando proclamadas. Por exemplo, ao ser considerado culpado, o inimigo tem sua técnica inata confiscada e o Higuruma recebe a espada do carrasco, que o permite acabar com a vida daquele que for tocado pela lâmina. E além disso, se o réu não tiver a técnica inata, será sua energia amaldiçoada que será confiscada, mas se ele carregar uma ferramenta com ele, será a energia da arma que será confiscada, e ele manterá sua própria energia
sabedoria e técnica. Em segundo lugar, Itadori Yuji, vulgo protagonista da história e aquele que vai precisar muito de um psicólogo no final dela. E isso porque não descobriu que o seu pai é a reencarnação do irmão gêmeo do Sukuna e que é sem dúvidas um dos maiores prodígios da obra e possui potencial de evolução igual ao Sukuna, segundo a especulação da Uraume, e vem mostrando isso no combate contra o 4 braços da Shopee, ao conseguir acertar 9 flashes negros no vilão e conseguir enfrentá-lo de frente, embora tenha tido ajuda de outros feiticeiros em pontos do combate e o Sukuna também esteja muito enfraquecido e com apenas um braço inteiro disponível. E depois de um mês de treinamento, Itadori evoluiu demais após o seu estudo sobre a alma e também por ter trocado de corpo com Kusakabe e Yuta, graças à técnica inata do Ui Ui. E isso veio despertando todo o seu poder. E agora ele possui 2 técnicas inatas, a manipulação de sangue do clã Kamo e o santuário do Sukuna, fora todo o poder físico absurdo que ele tem que o torna capaz de chutar grandes estruturas de concreto como se não fossem nada. Com a manipulação de sangue, ele pode usar o sangue perfurante que conseguiu ferir o rosto do Rei das Maldições ou fazer seu sangue explodir, embora ainda precise de ajuda para conseguir usar a convergência, já que ele ainda não tem experiência com a técnica. Com o santuário, ao contrário do Sukuna, Itadori manifesta sua técnica com linhas tracejadas com tesouras e qualquer coisa que ele toca são posteriormente cortadas ao longo dessas linhas. E como se não fosse bastante, ele tem o punho divergente que cria um impacto duplo a cada golpe que ele acerta com energia amaldiçoada e parece ter compreendido como o Black Flash funciona e parece poder usá-lo quando quiser, o que faz dele uma exceção em todo o mundo de Jujutsu, já que ninguém mais consegue fazer isso. E além disso, agora ele também pode usar técnica amaldiçoada reversa para conseguir se curar e também aprendeu domínio simples para contrapor expansões de domínio. E em primeiro lugar, Hakari Kinji, mais conhecido como o dono da Blaze no fandom e aquele que é um dos 4 estudantes considerados capazes de superar Satoru Gojo no futuro e que fica nessa posição muito por causa da sua expansão de domínio, que o permite lutar quase que de forma infinita. Ele preenche as condições necessárias, claro, mas eu irei falar melhor sobre isso já já, porque antes é importante falar que o Hakari, ao contrário do resto dos feiticeiros, tem lutado num X1 franco contra o Uraume, que é a serva leal do Sukuna desde que o Gojo foi de Vasco, embora a maior parte da batalha esteja acontecendo em off. Além disso, Hakari possui uma propriedade especial em sua energia amaldiçoada. Ela aparentemente tem uma textura muito mais áspera do que as outras, e o Gojo até mesmo falou que isso é uma vantagem, já que torna seus ataques mais eficazes devido ao efeito de corte. A sua técnica inata é o trem privado do puro amor, uma técnica temática de Pachinko que é aplicada principalmente através da sua expansão de domínio, a aposta da morte ociosa, que cria um ambiente semelhante a uma estação de trem que hospeda um jogo de azar. O principal objetivo do Hakari é alinhar 3 dos mesmos números para acertar um jackpot, uma fração de chance de fazê-lo acertar. Mas se conseguir, Hakari ganha um bônus de energia amaldiçoada ilimitada por 4 minutos e 11 segundos. E por causa dessa energia, o corpo dele usa reflexivamente técnica amaldiçoada reversa para curar automaticamente qualquer lesão, tornando-o temporariamente imortal após acertar um jackpot. Só que isso nem é a parte mais roubada dele. Como toda a energia dele é recuperada, ao passar o efeito, Hakari pode ativar sua expansão de domínio quantas vezes quiser, se ele sempre acertar um jackpot, porque sempre estará com energia. E além disso, a velocidade de cura dele é tão alta que o Uraume observou que superou até mesmo a velocidade de regeneração do Gojo e do Sukuna. Mas enfim, galera, esse é o meu rank atualizado dos feiticeiros de grau 1. Concorda, não concorda? Comenta o teu rank aqui embaixo e bora debater, que é sempre a melhor parte. E agora eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final. Valeu, falou!